Olá, minha gente, é um prazer estar aqui. Eu, Pamela Magalhães, sou psicóloga. As pessoas me conhecem como especialista em relacionamentos. Eu sou também terapeuta de casal e família. E, principalmente hoje, estou aqui como empresária, como fundadora, idealizadora do PSEP, que é o nosso aplicativo de atendimento psicológico. Eu sou Carlos, boa tarde a todos. Pessoal que está assistindo pela internet também, bem-vindos, muito obrigado. A gente vai falar um pouquinho do nosso aplicativo que está em evidência em função aí de algumas alterações de leis aqui no Brasil, que agora a saúde mental é lei. Então a gente vai explicar um pouquinho para vocês rapidamente aqui como é que funciona e depois vocês vão ter mais informações, a gente vai mandar para vocês. Bom, eu gosto de historinhas, que eu acho que histórias fazem com que a gente se identifique mais e faça mais sentido. Então, sou psicóloga há quase 20 anos, tenho minha clínica física, atendo há muito tempo e fui construindo a minha marca através das redes sociais também. Comecei na televisão, depois fui para as redes sociais durante muito tempo. Talvez algumas pessoas aqui me conheçam. Faço bastante vídeo, faço bastante texto. E um dia eu acordei de manhã e falei para meu marido, Carlos, já que a gente pode pegar o celular e pedir uma pizza, a gente pode pedir um carro, a gente pode pedir tanta coisa, farmácia, por que a gente não pode fazer uma sessão de terapia? Por que isso? Porque o ano era 2019, nós tínhamos passado por aquele boom da pandemia. Então, muito daquilo que era tabu, principalmente em saúde mental, né, principalmente na minha área, que não se existia possibilidade, de fato, de fazer-se um processo virtual, era tudo ainda muito difícil. Quem fazia, eu já atendia pessoas em tudo que era canto, já atendia gente na Rússia, atendia gente em Londres e tudo mais, mas ainda era complicado, só podia um número de sessões, e quando veio a pandemia, pronto, não teve jeito. A gente só atendia online. E aí eu pensei, como seria a gente tornar o mais acessível possível os atendimentos psicológicos? Aí eu falei para ele, vamos criar o Uber da psicologia? Vamos fazer com que as pessoas possam fazer sessão da onde elas estiverem. Seja na estrada, seja de dia, de noite, de madrugada, 24 horas por dia. A pessoa vai lá, ela baixa o aplicativo, ou se ela já tiver, mais fácil ainda, e com alguns cliques ela consegue fazer a sua sessão. Ou seja, a ideia era, dor emocional não tem hora. Quanto menos você espera, começa a ansiedade pegar. Às vezes é no trabalho, às vezes é no trânsito, às vezes é em casa, na escola, buscando o filho na escola, nas situações mais assim inusitadas possível. Então eu falei, vamos criar isso. Ele falou, meu Deus, mas como, da onde? A gente não conhece ninguém. Não tem nada de TI, de tecnologia, nada disso, vai jogar na fogueira. Como que a gente vai fazer isso? Vamos embora, encontramos uma empresa parceira que hoje são sócios nossos no aplicativo. Levamos 4 anos para desenvolver, lançamos há 2 anos, já estamos chegando ao 3º quase, e já estamos com mais de 1.500 psicólogos aprovados dentro do aplicativo, mais de 45 mil pessoas cadastradas, estamos chegando a 700 sessões realizadas no mês, graças a Deus, e todo mundo satisfeito, que é o mais importante, né? Levamos um tempo para a construção e adaptação desse aplicativo para ele ficar o mais fácil, né, prático para todo mundo usar. E a gente está conseguindo chegar agora numa maturação dele. E agora também a gente criou uma área para o atendimento de empresas, né? E vindo de encontro, a gente já estava antecipando isso no final do ano passado, e agora, em maio, a gente ficou sabendo, nem sabíamos disso, em maio entra em vigor uma lei de atualização da NR1, que as empresas vão ter que mitigar a qualidade, né, a saúde mental dos seus colaboradores e tomar ações positivas para que esses colaboradores tenham equilíbrio emocional no ambiente de trabalho. E nós temos a ferramenta ideal que está à disposição com esses psicólogos todos que eu já falei, e além de outros benefícios que a gente vai citar aqui. O tempo é curto, eu falo demais, mas antes que ele entre para a parte ali dos detalhes, como funciona a ferramenta, eu quero só sensibilizar todo mundo, porque eu já imagino que vocês já sejam sensíveis à situação, mas é sempre bom lembrar, né, daquela refrescada. Saúde mental, durante muito tempo, foi um tabu. Eu, que sou da velha guarda, me considero da velha guarda, né? Minha mãe é psicóloga, mais da velha guarda ainda, mas nós estamos presenciando um mundo cada vez mais líquido, fluido, em que
tá tudo muito superficial e tá tudo muito fácil, muito rápido. Tem um lado que é muito bom, né? Felipe tá aqui, Natália também, adoram isso, acho maravilhoso. Mas tem um lado, quando a gente fala de relacionamento, quando a gente fala de saúde mental, emocional, opa, o negócio começa a pegar. Por quê? Porque ainda que os robôs, as máquinas e a tecnologia nos ajudem demais, nós somos humanos. E as nossas relações, elas continuam, e o nosso coração aqui batendo no peito, ainda que exista muita tecnologia para nos salvar, e graças a Deus, e não só a Deus, aos homens também, nós estamos cada vez mais padecendo por tudo isso e com tudo isso. Cada vez mais nós temos dificuldade de falar sobre o que a gente sente, cada vez mais as pessoas não têm tempo, veja só, não sei você, mas eu tenho a impressão que o que aconteceu? Parece que tem menos tempo no dia. Antes tinha mais tempo, eu me lembro mais ociosa. Hoje, quando a pessoa me liga, eu falo, ai meu Deus, eu não vou atender esse telefone, porque eu não tenho 3 minutos para falar. Que loucura. Às vezes, para ouvir um áudio é difícil, sem contar que a gente acelera. Eu sei que você... Hoje, se você não estiver fazendo nada, parece que você está atrasado já, né? A gente está sempre com pressa, colocando muita coisa e muito mais coisa que nós punhamos anteriormente. Só que o nosso coração continua precisando de toque, o corpo precisa de toque, o olho no olho é necessário. A gente ainda precisa sentir o calor humano, o abraço, o encontro. A gente precisa colocar para fora as emoções que são mal elaboradas. A gente precisa aprender a gerenciar o nosso emocional. Porque ainda que exista muita tecnologia para muita coisa, os términos relacionais continuam, os problemas no casamento também, as questões com os filhos, com as crianças, com os adolescentes, os lutos, as partidas de entes queridos, saudade, tudo isso continua. E aí, isso me lembra um caso no consultório, eu atendo família, sou terapeuta de família, e aí um menino de 15 anos certa vez me perguntou assim, como que a gente faz para acelerar? Eu terminei meu relacionamento e tá difícil. Como eu acelero? Eu falei, acelera o quê? Não, como que eu acelero? Tem muita coisa para fazer. Tá me incomodando, tá me atrapalhando. Eu tô chorando demais. Eu tenho isso, fazer isso aqui, isso aqui. Eu falei, que interessante. É a mente do adolescente, é o retrato. Se pegar o adolescente hoje de 15 anos, 13, 15 anos, você vai ver o retrato do que está acontecendo com a sociedade. Primeiro, a dificuldade de falar, né? Falar, exteriorizar. Mentira. Primeiro, olho no olho, né? Porque a dificuldade do adolescente é olhar no teu olho. Ele tem vergonha de olhar no olho. Ele olha para baixo. E mais que vergonha, ele não sabe fazer isso. Sempre acelerado. Há algumas coisas que são tão importantes que não são coisas, que é comer, sentado numa mesa, olhando os pais, se preocupar com os pais, ter empatia. Aonde está se ensinando isso, né? Será que está sendo ensinado? Pelo contrário, ele está sempre na tela, ele está sempre atrás da tela. E muitas vezes sem entrar em contato com as próprias sombras e com as suas fragilidades. E nós adultos também padecemos por isso e com isso. Não só pelos nossos filhos, sobrinhos, parentes, mas também com os nossos relacionamentos. E mesmo quem fala, eu não quero me relacionar porque eu não acredito mais no amor, eu não quero mais isso, não sei o quê. Tem sociedade, tem irmão, tem amigos, tem aí negócio e se percebe com muita dificuldade de lidar com tudo isso. Portanto, hoje nós vivemos a epidemia da saúde mental, certo? E por isso criamos o PSIEP, que o Carlos já vai apresentar. Mas já estou contando antes que logo mais, não vai demorar muito, nós viveremos também a epidemia do quê? Da saúde social. Porque nós não estamos mais sabendo nos relacionar. Um dia vocês vão lembrar dessa nossa conversa, que a gente achava que o problema era a saúde mental. E se a gente não cuidar da saúde mental, daqui a pouquinho a gente não vai saber se relacionar. Por quê? Porque a gente vai achar que o robô faz tudo pela gente. Não, ele ajuda bem, quem sabe usar, maravilhoso. Mas nós precisamos resolver muitas coisas, porque ainda tem sangue que corre pelas nossas veias, tá bom? Então, pensando em tudo isso, considerando que saúde mental hoje vai se tornar lei, principalmente a partir de maio, as empresas precisam saber e conhecer o PSIAP, e você também, para saber que cuidar da sua saúde mental é necessário e está na palma da sua mão. É isso. Então eu vou apresentar rapidinho aqui para vocês. O pessoal deve estar aí com material também, né? Senão depois a gente vai mandar para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Então, a ideia é qualquer hora é a hora de você se cuidar, né? No PSIAP, que você tem o acesso pelo aplicativo. O aplicativo que conecta os pacientes com os psicólogos em qualquer lugar. Por exemplo, nós temos uma psicóloga que mora na Austrália e é brasileira, é homologada pelo CRP, todos os psicólogos são, que estão no aplicativo. E ela atende no horário da madrugada, porque é o fuso horário dela lá. No Então, a Japão gente tem também, 24 horas, atendimento final de semana, feriado, vocês vão ser atendidos, tá bom? Então, aqui um pouquinho do panorama, né?
apenas em 2023, apenas 5,1% dos brasileiros realizaram psicoterapia. Então, olha o universo que ainda tem a ser explorado, né? Todo mundo acha que psicoterapia só tem que fazer quando você já está com ansiedade, você já está com depressão, você está, né, desesperado, e não é isso. A psicoterapia ela pode ser também na prevenção para você não chegar nesses transtornos todos. Nós lutamos muito para tornar a psicoterapia algo que seja natural ser feito. Primeiro, quebrar tabu que quem faz psicoterapia tem problema. Você faz, nossa, qual problema você tem? Então a gente tem que... Isso já está mudando, tá? Hoje eu falo que a pessoa não está preocupada se o cara tem tanquinho ou não. Ela quer saber se a terapia está em dia. Terapia está em dia? Opa, promissor o negócio. Então, é muito importante que a gente vá cada vez trabalhando mais isso, e quanto mais se populariza a importância de se fazer e se torna acessível fazer terapia, que o aplicativo tem uma característica muito importante, que é justamente ser mais acessível pelos valores. Eu tenho profissionais que cobram desde R$50 a profissionais que cobram mais, de acordo com a experiência, com a região, com a maturidade do profissional, para que todos possam fazer e entendam. E as empresas também precisam ajudar nisso, cada vez mais incentivando, mostrando que é legal e importante, porque a gente não tem que fazer só terapia quando a gente está ali, sabe, enforcado, pegando fogo, mas também para prevenção e para desenvolvimento da maturidade emocional, para melhorar do autoconhecimento também, né? E também relacionamentos. Então aqui, ó, no último ano, 19% da população já aumentou bastante em relação a 2023, né? Então 10,8 milhões de pacientes atendidos. Então as pessoas estão se conscientizando que realmente é necessário fazer psicoterapia. Então, aqui, o aumento da ansiedade, depressão, como a gente falou, né? Ó, a ansiedade, 49% dos trabalhadores já tiveram crise de ansiedade, depressão, 44% dos trabalhadores relatam esgotamento mental, e burnout, 530 mil afastamentos do trabalho entre 2020 e 2021. Então, é um panorama rapidinho para vocês, depois a gente manda esse material. O principal motivo de afastamento, né, por saúde mental, está aqui: transtornos de ansiedade, síndrome de burnout, reações ao estresse grave, transtorno de depressão, transtorno afetivo bipolar, transtornos mentais, transtornos comportamentais por uso de substâncias. Então, são vários aí os motivos, né? Então, a ansiedade e a depressão só vem aumentando, né? 1 a cada 3 brasileiros possui algum transtorno em grau mínimo ou grau máximo, aí depende de cada um, mas 1 a cada 3, aqui nós estamos em quantas pessoas? Então, já tem bastante gente aqui que está sujeita a algum transtorno. E isso é possível ser tratado. Seja ele no grau mínimo, seja ele no grau máximo, a gente tem condição de tratar. A psicoterapia é um grande canal para esse tratamento, né? A atividade física também, mas você precisa falar do que você está sentindo. Então, hoje, o universo de psicólogos no Brasil, a gente tem, em 2023, tinha 437 mil, hoje esse número já deve estar chegando perto de 500 mil, né? E 28% dos psicólogos estão aqui em São Paulo. Por que fazer terapia? Por que fazer terapia? Isso, para dividir os problemas. Eu preciso de terapia? Todo mundo precisa de terapia. E você sabe por que essas perguntas? Eu coloquei essas perguntas porque as pessoas têm, muitas vezes, uma percepção muito estigmatizada, estereotipada sobre terapia. É a história do precisar fazer terapia. Eu não preciso. Eu vou lá, converso no bar, tomo uma cerveja e estou maravilhoso. Gente, sinceramente, isso não deixa de ser terapêutico. Mas a terapia que você faz com um profissional, como eu, por exemplo, não que eu seja maravilhosa, não é isso, mas é que eu sou formada em psicologia e com muitas especializações. Quando você faz um tratamento com um profissional especializado e capacitado, você vai viver intervenções e vai ter possibilidades de insights que você não terá com o seu amigo tomando uma cerveja, tá? Por que é importante isso? Porque eu não estou dizendo que isso é ruim. Aliás, eu sou a primeira a dizer, converse com amigos, tem ali, né, a tua convivência social, acho maravilhoso, tá com a família, tem uma amigona, né, para contar, muito gostoso. Mas isso não é um tratamento psicoterapêutico, tá? Isso não é. Eu faço cursos online, por exemplo. Isso não substitui uma terapia. A terapia, ela tem que ser feita com um profissional capacitado, especializado, e no PSIEP a gente tem uma curadoria. Então, cada profissional que passa por nós sabemos a procedência, nós temos a documentação desse profissional, justamente para proteger os pacientes que poderão ser atendidos por eles. Então, a gente está falando aqui, né? Quem precisa de terapia? Todo mundo precisa em algum momento, né? Ou de fragilidade, ou de querer mais autoconhecimento. Então, todo mundo
deveria pelo menos tentar fazer. E não é fácil também, né? Porque como num relacionamento, seja ele de trabalho, seja ele afetivo, você precisa ter conexão com aquele profissional que você está, né, realizando aquele processo terapêutico. E não é fácil você encontrar de uma primeira vez, de uma segunda chance, né? Então você tem que realmente experimentar ali. E no aplicativo a gente tem essa possibilidade, eu vou mostrar para vocês. Os benefícios a gente sabe que são infinitos, né? Você melhora a tua condição pessoal, você melhora o seu relacionamento com a sua família, com o seu trabalho, com todo mundo à sua volta e acaba melhorando o seu universo. E eu não sei se, imagino que a maioria saiba, mas tem muita gente que não, há muitas patologias, muitas doenças, elas são desencadeadas justamente pelo emocional estar em baixa. Temos exemplo, por exemplo, como patologias Alzheimer, doenças outras, por exemplo, doenças oncológicas, doenças cardíacas, são doenças Parkinson, são doenças, sem contar a própria dor de cabeça, né? Doenças crônicas, como enxaqueca, gastrite, doenças que, justamente, questões emocionais que não são olhadas, eu falo que o que a gente não elabora, o corpo aflora. Então, quanto mais a gente cuida daquela dor, daquele luto, daquela raiva, daquela decepção, quanto mais a gente consegue ressignificar, quanto mais a gente consegue olhar um pouco mais de perto, é uma possibilidade disso não desencadear essas patologias graves, que ali mais para frente você fala, meu Deus, né? Tá vendo? Aquilo que eu guardei uma hora vai aparecer como doença. É tão interessante, porque eu falo que a doença nunca é algo que vem para o nosso mal, né? Mas eu falo que é como um alerta de como a gente precisa se cuidar. Tanto que as doenças sempre nos obrigam a condutas. E se a gente observar essas condutas, a gente vai perceber que é justamente uma conta que a gente está precisando pagar. Então, para essa conta não ficar tão alta, vamos olhar para o nosso emocional, que eu acho que é o melhor e o que a gente mais pode fazer para nos poupar e nos preservar. Sim. Então, aí vem o PSIAP. Foi desenvolvido por especialistas, focado em quem precisa de ajuda. Aqui uma explanação das telinhas de navegação, né? Então você vai lá, escolhe o perfil do psicólogo, clica no perfil dele, vai ter lá todas as informações, né? A duração das sessões é de 50 minutos, sempre. E você pode avaliar depois da sessão para a gente saber o que está acontecendo. Tanto o psicólogo quanto o paciente, eles mandam uma avaliação, a gente tem lá no nosso administrativo para saber se teve algum problema de conexão, se o profissional foi... né, atendeu bem, se o paciente não exagerou ali também em alguma coisa. Ali, então... ó, que está assistir a minha introdução, é uma possibilidade de ver um videozinho para você ver se tem alguns profissionais jeito do profissional. que tem vídeos de apresentação, então você já ouve ele falando ali, já tem uma conexão maior do que simplesmente a foto e as informações de texto que tem na página, né? E é isso, essa é uma apresentação visual, né? Aquela história do Uber, que a gente falou que é um grande diferencial nosso diante das outras plataformas concorrentes. Nenhuma delas tem essa opção de atendimento imediato, a gente tem. E pode entrar lá, pode baixar agora o aplicativo aí, vai ter gente lá disponível para vocês agora, para vocês escolherem. Você pode fazer a sessão imediatamente na hora que você vir ali, ou então... Pode agendar, você pode continuar com o mesmo profissional se você gostar dele, pode fazer da maneira como vocês quiserem, escolher outro profissional, fazer com mais de um. As pessoas perguntam muitas vezes, mas eu posso continuar com o mesmo profissional? A ideia é essa, é que você continue. Você mas também a conexão, você tem a liberdade de caso você não se encontre ali. achei que não é bem isso, eu quero outro valor, eu quero outra linha, não deu empatia, enfim, você pode procurar por outro. Importante, os valores no aplicativo são a partir de R$50. Então, cada profissional cadastra o seu valor livremente. Tem profissional que cada 50, 70, 80, 500, 600, cada profissional cadastra o seu valor. E vocês vão escolher, dá para filtrar, inclusive, por faixa de valor. Tá bom? As sessões agendadas também comum, como todos os outros aplicativos e plataformas têm, que é aquela normal, que você vai, agenda para daqui 10 dias e tal, vai lá e faz a sessão. Também temos lá. Mais de 2.150 psicólogos, eu falei 1.500, já está atualizado aqui para 2.150, já estou atrasado. É isso. Outros pilares da inovação é que todos os profissionais que entram, que são aprovados, são curados por nós, eu aprovo um por um. Eles têm que mandar a documentação de que eles estão ativos no CRP, Conselho de Psicologia. Então, só tem psicólogos, não tem terapeuta holístico, não tem coach, nada contra as outras opções de terapias, mas o nosso aplicativo é focado em psicologia. Então, o nosso CNPJ da empresa está vinculado ao Conselho de Psicologia de São Paulo. Então, é muito sério o trabalho relacionado a psicólogos. Um diferencial importante do PSIAP é porque você vê hoje pelas redes sociais, pelo Instagram, por exemplo, Facebook, muitos profissionais colocam lá, começam a vender curso, começam terapeutas. a divulgar o trabalho deles, e não são profissionais que tenham CRP,
que é o CRP? O CRP é a aprovação pelo Conselho Regional de Psicologia. É um órgão que homologa ele como profissional daquela área, Então, como tem o CRM dos médicos. Então, no PSEP, quando o profissional ele tem interesse, ele passa por essa curadoria, que é uma triagem, justamente para a gente entender se a documentação está ok, se aquela pessoa é idônea. Então, Ela é ela mesma, né? Não, que são detalhes que hoje em dia dificilmente uma plataforma faz. E isso faz o quê? Isso assegura vocês justamente para fazer um tratamento com um profissional que, gente, pelo amor de Deus, você vai fazer com um profissional que ele não é capacitado, contar a sua vida para esse profissional, isso é muito sério. Uma outra parte muito importante do aplicativo é que ele tem uma contribuição social muito forte. Além de melhorar a vida dos pacientes e do seu universo, porque você melhorando a sua vida, você melhora a sua vida e o seu universo, né? A gente também gera renda para os psicólogos. Então, o psicólogo que trabalha numa empresa, no RH de uma empresa, por exemplo, ele pode trabalhar no aplicativo de final de semana, à noite, feriado, quando ele quiser. Então, ele pode ter uma renda extra também. Porque muitos psicólogos trabalham assim, trabalham em empresas, trabalham com outra coisa, por exemplo, e num dado momento que eles chegam em casa, eles trabalham naquele período. Eu quero trabalhar na hora do almoço deles, ou à noite, ou de madrugada, então acaba sendo uma outra renda a mais. Isso é muito legal, porque a gente percebe até que o profissional, ele desculpa o termo, tá? Mas ele trabalha com mais tesão, sabe? Com mais prazer, porque ele entende aquilo como um acréscimo, como uma coisa ainda melhor para a vida. E na hora que ele quiser, ele se disponibiliza ou não para atender conforme ele quiser. Ele é livre no aplicativo para se disponibilizar como ele desejar. A gente não tem nenhuma... não, você tem que fazer tantas horas de... Não tem nada. Ele é livre para fazer... para se disponibilizar no aplicativo. Então, é muito, muito importante essa visualização do lado social. A gente ajuda o paciente e ajuda o psicólogo também. Lembrando que a gente tem um controle, embora a gente não saiba o que acontece na sala, porque para ter a confidencialidade, para a plataforma ser justamente homologada pelo Conselho, nós não temos capacidade de escutar o que acontece na sala, mas nós sabemos se houve internet, se houve conexão razoável. Qualidade da conexão. Qualidade para a sessão acontecer, se ela aconteceu inteira, para que vocês possam se assegurar até pelo investimento que vocês estão fazendo ali. A gente não tem a gravação da sessão, mas a gente tem toda ela monitorada em todos os aspectos, até da qualidade de transmissão. Caso então, saúde mental não aconteceu, a gente sabe se aconteceu ou se não aconteceu. Então, o tema que a gente está falando hoje aqui, saúde mental, se vocês ligarem a TV hoje, aqui no Brasil, o ex-técnico da seleção brasileira ia fazer uma reunião hoje no Corinthians, para ser novo técnico do Corinthians, cancelou a reunião, Tite. Que ele falou que vai se afastar para cuidar da saúde mental dele. Então, nós estamos falando de um tema que está em todas as rádios e televisões hoje do Brasil, né? Então, a saúde mental, ela agora, como eu falei, atualização da NR1, é a Lei 14.831 de 2024, que ela entra em vigor, tornando obrigatória a gestão de riscos psicossociais nas empresas, como estresse e burnout. E elas vão ter que tomar atitudes positivas para reverter esse processo. É importante falar que isso não é só bom para as pessoas, mas também para as empresas, porque elas também, tendo esse serviço de prevenção do burnout, elas também estão mostrando que elas estão fazendo a parte delas. Evitando que o profissional também estoure isso, ou também que algumas pessoas usem esse motivo para ganhos secundários. Até para efeitos jurídicos na empresa, né? Porque o cara pode processar a empresa por assédio, por alguma coisa, e se ele tem já parceria com uma plataforma séria como a nossa, ele já evita ou diminui esse risco para a própria empresa, não só da saúde mental, mas riscos jurídicos também. Então aqui, alguns exemplos aí da mídia, eu falei agora, se ligar a televisão vai estar lá, né? Aqui a frase de quem criou a lei, né? As empresas devem implementar avaliações contínuas do ambiente laboral e estabelecer estratégias preventivas e eficazes. Isso inclui a criação de canais de comunicação abertos, programas de apoio psicológico e iniciativas que promovam um clima organizacional positivo. Então, além... Opa! Entrou aqui na tela. Só voltar. Então, eu vou falar aqui o que eu estava falando, da lei, da frase. Então, o que acontece? A gente está aqui para fazer exatamente isso. A gente tem, além dos psicólogos, a gente tem conteúdo semanal que a gente posta no nosso Instagram do aplicativo, que a gente replica nas empresas, na rede de transmissão, para quem é da empresa receber aquele material e transmitir também dentro da empresa, nos canais no de Instagram, a gente está com @meupsiap, @meupsiap, PSIAPP. Então, além de toda a rede de apoio que a gente oferece, benefícios que a gente cria para a empresa de códigos promocionais, a gente oferece conteúdo semanal de saúde mental que é curado pela própria Pamela, ela é quem cria esse conteúdo junto com a social media. Então, a gente tem uma série de benefícios, não é só o atendimento. A gente quer acompanhar a empresa.
Então, aqui a parceria para as empresas, né? Então, como eu estava falando aqui, a gente tem um time de especialistas dedicado, conformidade com a lei, valor personalizado para empresas, a gente cria um código personalizado para aquela empresa, onde qualquer que seja o valor que aquele colaborador, extensivo também aos familiares, se a empresa desejar, ele tem uma condição de um código promocional ali, em benefício, por exemplo, da empresa Humankind 20. Ele tem lá 20% no valor da sessão que ele realizar, independente do valor que ele escolher, porque ele é vinculado a Humankind 20 ali, que é o cupom que a gente criou para aquela empresa específica. Então, é um benefício financeiro também. Tem outros aqui que eu vou falar já já. Funcionários mais produtivos, a gente tem menos afastamentos por conta de saúde mental, né, que hoje é o grande tema aí, por isso que criaram a lei. Acompanhamento contínuo, a gente está disponível para fazer plantão psicológico, para fazer palestras online, presenciais, com todos, não só com a Pamela, com todos os profissionais do aplicativo. Temos muitos profissionais lá qualificadíssimos, com mais de 30 anos de carreira, que têm uma carreira também na faculdade, né, que fazem também cursos, e pessoal muito capacitado, além dos que estão recém-formados, que estão entrando também para pegar experiência. Então, a gente tem muita gente boa lá. O acompanhamento contínuo, conteúdos exclusivos que eu falei, que é o conteúdo semanal que a gente posta, e as palestras. Então, dezenas de empresas já são nossas parceiras, né? A gente está muito feliz com isso. A Lagueto Hotéis, por exemplo, ela tem 15 CNPJs diferentes. E eles estipularam, por exemplo, na parceria com eles, além de tudo isso que eu falei aqui, eles estipularam um valor X que eles vão garantir que os colaboradores sejam atendidos até esse valor de graça. Então, por exemplo, se um colaborador quis lá fazer uma sessão primeiro, dentro do mês, dentro desse valor, eles não pagam sessão nenhuma. Atingir esse valor, eles pagam a fazer as sessões com os cupons lá, com os códigos promocionais também, com desconto que a gente aplica na parceria. Então, a gente desenvolve a parceria personalizada para todas as empresas, conforme a empresa quiser, porque a nossa equipe de estruturação é sócia do aplicativo, a gente faz tudo em uma semana, se precisar. É o diferencial que a gente entendeu, que não basta ser só uma plataforma de atendimento psicológico, mas também que a gente acolha os colaboradores informando a razão, por quê e como identificar a necessidade do acompanhamento psicológico. Então, a gente faz as palestras, a gente coloca os conteúdos, porque também notamos que não adianta só, olha, esse aqui é o cupom para você ter parceria, entende? Isso. Você precisa também informar e despertar na pessoa a necessidade e também viabilizar e facilitar esse canal. Um outro benefício, a gente não está para concorrer com os planos de saúde. Por quê? Porque os profissionais dentro do aplicativo, eles oferecem um recibo ou nota fiscal, no caso de quem tem empresa aberta, de 80% do valor da sessão realizada para efeito de reembolso e declaração de imposto de renda. Então, ainda tem o benefício de ter o reembolso por parte do plano, se a empresa fornecer plano de saúde para os colaboradores também. Então, a gente não veio concorrer com o plano de saúde, a gente veio somar com o plano. Então, aqui são algumas opções aqui que a gente fez resumidamente para vocês, que é o quê? O pacote de sessões mais valor personalizado, que é aquilo que eu falei. A empresa pode pagar 20 sessões, por exemplo, 50 sessões para os colaboradores gratuitamente, e aí, a partir dali, eles usam só o código promocional. Essa é uma opção. A outra subsídio parcial. A empresa pode falar assim, além do código promocional, eu quero pagar metade das sessões de todos os meus colaboradores. Então, ele também pode fazer isso, além do benefício, bancar 50%, 30%, 40% das sessões para os colaboradores. Também dá para fazer. A empresa é responsável por parte do valor e depois desse valor o benefício é aplicado. E o outro é aquele simples, que é o código promocional, que os colaboradores e familiares, repito, se a empresa assim desejar. Ah, mas o cara vai passar o código promocional para o amigo dele lá do boteco. Tá bom, o nome da empresa vai estar lá, vai estar vinculado ao nome da empresa de vocês, a empresa vai estar ajudando a cuidar do amigo dele também, não tem problema nenhum. A ideia é multiplicar e, como é que você fala? Democratizar a psicoterapia para o mundo todo. Essa é a ideia. O contato nosso aqui, sou eu e o Gustavo, que é o outro comercial nosso, né, do aplicativo, que somos os criadores, mas tudo foi idealizado por essa cabecinha aqui, e a gente acabou conseguindo construir esse aplicativo, e está maravilhoso. Vocês usem, indiquem para as pessoas, vocês vão cair no suporte lá, vocês vão cair na equipe, vai acabar chegando em mim. Se tiver qualquer problema mais sério, eu vou atuar pessoalmente, porque a gente está diretamente ligado em tudo que acontece para vocês terem o melhor atendimento, tá? Vocês, a empresa de vocês, os familiares de vocês, os amigos, todo mundo. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Muito Parabéns. obrigada.